Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal aqui do YouTube do Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia. Eu sou Paulo Solano, iridologista naturopata, fundador aqui do IBRIM, e eu tô aqui nesse vídeo para te fazer uma pergunta. Você tem aquelas manchas na sua íris? Sim, aquelas manchinhas que às vezes são pretas, marrons, alaranjadas. Se você não tem, você já viu isso no olho de alguém? O que elas significam, essas manchas que tem no olho? Eu vou te falar. Vou te revelar nesse vídeo. Olá, pessoal! Seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube do IBRIM. E hoje a temática sobre o que são essas manchas que tem no olho. Na verdade, nas formações de iridologia, já nos primeiros módulos do curso do nível 1, a gente já estuda em detalhes essas manchas. Elas são chamadas, nos estudos da oftalmologia, de pigmentos de melanina. São pigmentos de melanina, exatamente. É o mesmo pigmento que tem no nosso cabelo, nossa pele e também no nosso olho, né? Pessoas de olhos mais escuros têm bastante melanina. Pessoas de olhos mais claros têm pouca melanina. E esses pigmentos são feitos de melanina. Mas a ciência da iridologia descobriu que cada cor de pigmento tem ligação com um órgão do corpo. Pigmentos de uma determinada cor são formados por um determinado órgão que está em disfunção no nosso corpo. Então, isso já é extremamente interessante na prevenção de doenças e no entendimento de quais órgãos que a pessoa deve mais cuidar na sua vida só por esse exame de manchas no olho. Mas nesse vídeo eu também quero compartilhar com vocês algumas informações bem interessantes da iridologia atual, que é a iridologia moderna, que trouxe novos descobrimentos desses pigmentos, tá bom? Vamos lá? Me acompanhe aqui então, que eu vou compartilhar algumas imagens para poder explicar. É difícil nós falarmos de olho se nós não mostrarmos olho, não é? Então, são esses pigmentos que eu estou falando aqui, ó. São esses pigmentos que eu estou me referindo. Pode aparecer pigmentos de cor laranja, um pouco mais marrom, às vezes um pouco mais alaranjado. Às vezes tem pigmentos que estão bem escuros. Às vezes nós temos pigmentos um pouco mais dispersos, mais claros. Ó, tem um aqui que está bem clarinho, né? Meio assim, leve, suave, é um pigmento smooth, é um pigmento leve, suave. Esses pigmentos descobriram, além da conexão que tem com determinado órgão, descobriu-se que determinados formatos desses pigmentos, determinadas localizações onde eles estão, trazem para nós, o profissional que estuda íris, o iridologista, e em breve nós vamos ter aí uma formação de novos profissionais, uma formação de iridologistas clínicos. Sim, diretamente comigo aqui no Instituto, tá? Um curso online. E eu já aproveito e te convido para uma aula especialíssima que nós vamos ter no dia 25 de julho, às 20 horas aqui no YouTube, uma aula ao vivo comigo, cujo tema é: qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Dor física? Dor mental? Dor emocional? Onde está a sua dor? Qual é a sua dor? E nós vamos falar sobre esse assunto e eu vou te mostrar a foto do olho de muitas pessoas que eu já atendi e algumas formas da naturopatia de ajudá-las a sair dessa dor, tá bom? Então, espero você no dia 25 de julho e convide todo mundo que você conhecer que tenha alguma dor. Não é só dor física, não. Dor emocional também, tá bom? Vamos lá para o nosso tema. Então, esses pigmentos, eles tiveram, vamos dizer assim, atualizações nas suas descobertas, né? Uma observação muito interessante com relação a essas manchas é que muitas vezes nós damos atenção ao pigmento mais escuro e ao pigmento maior. Só que muitas vezes o pigmento menor e o pigmento, o menor pigmento, e às vezes um pigmento isolado, ele traz mais relevância na nossa análise do que qualquer outro pigmento. Acredite nisso.
Isso é bem verdade. Na iridologia moderna se destaca que mais é menos e que menos é mais. Quando você nota que um setor da íris apresenta mais pigmentos que outros setores, você vê a quantidade de pigmentos que tem nessa parte de baixo? Por que será? Por que será isso? Descobriu-se que essas pessoas precisam dar mais atenção ao sistema glandular. As pessoas que apresentam mais pigmentos na parte de baixo do seu olho têm que dar atenção aos hormônios. Hormônio é uma palavra que vem do grego. Hormos significa ânsia de ser, ânsia de ser, ânsia de viver. Se uma pessoa não estiver equilibrada nos seus hormônios, vai desequilibrar tudo. Vai desequilibrar o humor, vai desequilibrar o sono, vai desequilibrar a energia, né? Todo o bem-estar da pessoa estará comprometido quando ela apresenta alterações na parte hormonal, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a ver aqui mais algumas imagens. Algumas pessoas não apresentam aqueles pigmentos fortes, espalhados por todo o olho, mas às vezes apresentam umas manchas, ó, espaçadas, assim. Parece que ela formou isso aqui há pouco tempo. Isso aqui são pigmentos metabólicos. São pigmentos que mostram para nós que a pessoa não está digerindo adequadamente o que ela está comendo. Então, ela está comendo e está sobrando resíduos. Resíduos de lácteos, de refinados, de açúcar, resíduos metabólicos. E isso vai começar a dar problema, sim, alterando metabolismo de nitrogênio, alterando ureia, ácido úrico, alterando a glicemia, alterando, às vezes, colesterol também, triglicerídeo, mexendo com enzimas, mexendo com a microbiota intestinal, gerando todo um transtorno metabólico no corpo, até chegar a um ponto que a pessoa teria uma síndrome metabólica, por exemplo, né? Então, esses pigmentos, de uma forma geral, eles mostram para nós a questão de resíduos metabólicos. Olha que formação incrível, né? Formação fantástica. E é um conhecimento da iridologia. Uma descoberta bem recente. Lembra que eu falei de pigmentos com determinados formatos? Esse aqui é um deles. Quando se notou pessoas que tinham pigmento com o formato de um retângulo, 46 pessoas observadas que tinham esse pigmento retângulo no seu olho, em qualquer lugar, 33 tinham disfunções no baço. Olha que interessante, que informação incrível. E o baço, raramente alguém dá atenção para ele. O baço ele tem funções imunológicas, funções ligadas ao sangue, mas o baço ele tem uma função emocional muito interessante. Isso tudo eu explico muito no módulo chamado A Psique dos Órgãos, onde a gente estuda qual que é a explicação psicológica de problemas da tireoide, qual que é a explicação psicológica de problemas do coração, qual que é a dinâmica emocional de testículo, de ovário, de mama, de joelho, de ombro, ou seja, o que você imaginar, né, eu destaco pelo menos uns 33 órgãos com a sua explicação psicológica, né? Isso é muito interessante porque nos ajuda a entender muito o que está acontecendo com a pessoa. Então, olha que informação incrível, não só pela cor do pigmento, né, mas pelo formato que ele tem. Incrível isso, né? Muito interessante. Uma informação muito curiosa, uma descoberta recente realizada em relação a isso, se você pegar esse mapa é o mapa do olho esquerdo, e aqui nós temos o setor do baço, spleen, que é o baço. E aqui é o setor do baço. Ok, a pessoa tem uma lacuna. Essa lacuna indica que ela tem um ponto fraco na área do baço. Mas, como ela tem na área do coração também, né? Mas, o que acontece aqui? Descobriu-se que o baço, ele é um órgão que não forma lacunas na nossa íris. Sabe quem que forma lacunas? Pâncreas. O baço é um órgão que gosta de formar pigmentos, assim como o fígado e assim como o cólon. Eles gostam de formar pigmentos quando gostam, né? Eles formam pigmentos quando estão alterados na sua fisiologia. E o que acontece com o baço?
Mesmo que tenha um sinal na área do baço, se não for pigmento, não é o baço que formou. Então, aquela lacuna, aquele buraco em cima do pâncreas, não é o pâncreas. Não é o baço, aliás, é o pâncreas. Interessante, né? Isso é um conhecimento da iridologia moderna que eu já explico já inicialmente para os alunos, porque é extremamente importante. Tá bom? Vamos lá. Dando sequência aqui, se você pegar um olho marrom, os alunos perguntam, tá, eu tenho olho marrom, como que eu vou ver esses pigmentos no meu olho? Geralmente no olho marrom nós vemos o contrário, né? Nós vemos as despigmentações. O que será que significam essas despigmentações? Então, olha só que curioso. Eu já vou mostrar mais um olho marrom, mostrando que tem sim pigmentos no olho marrom. Só que geralmente são pigmentos pretos. Já vou mostrar. Olha só, aqui tem uma situação bem curiosa, porque aqui a gente observa uma alteração de cor geral na parte central e tem também o pigmento aqui com essa caída aqui no colarete na parte superior. Esse aqui é o setor ligado ao ciclo do ácido cítrico, né, que está ligado ao ácido pirúvico. Então, essa pigmentação laranja, essa alteração marrom na parte gastrointestinal, isso aqui leva facilmente fortes tendências a problemas de pânico devido à hipoglicemia, tá? Então, o pigmento laranja está ligado com o açúcar no sangue, tá bom? E na parte emocional, com mágoas. Pigmentos irregulares que não têm um formato específico, são desgrenhados assim na sua extremidade, né? Deve-se dar atenção ao sistema imunológico no corpo dessa pessoa. Pigmentos que formam um triângulo, descobriu-se também que deve-se dar atenção ao sistema imunológico dessa pessoa. Foi uma descoberta que foi feita. Outra coisa muito curiosa em relação aos pigmentos. Antigamente, se chamava a pessoa que tinha esses grãozinhos, parecendo uns grãos de pimenta, era uma estrutura chamada ferrocromatose. Ferrocromatose, ou cromatose ferrosa. Só que esse termo, ele ficou, mas não é muito correto. Porque, na verdade, de todas as pessoas que foram observados com essa ferrocromatose, esses pigmentos grão de pimenta, e isso foi uma terminologia lá de 1950, 1960, né? Os alemães, né? Os iridologistas alemães que denominaram isso nessas décadas, descobriu-se depois que, por exemplo, de 63 pessoas analisadas que tinham esses pigmentozinhos, 61 tinham situações ligadas perdão, 61 não, 48 tinham situações ligadas ao cromo. Esses pigmentozinhos pequenininhos estavam ligados ao cromo e possivelmente estaria ligado ao metabolismo de açúcar. 2 pessoas não tinham link nenhum com açúcar no sangue, nem com nada. Mas dessas 63, 3 pessoas tinham situações ligadas com anemia. Interessante, né? Então, o termo ferrocromatose não estava e não está muito adequado, porque esses pigmentozinhos parecendo umas pimentinhas, estava mais ligado ao cromo, que gera uma alteração do humor, que gera uma vontade de comer açúcar, do que está ligado ao baço. O baço está mais ligado com pigmento retangular. Curioso tudo isso, né? Muito bem, vamos lá. Descobriu-se que pigmentos concêntricos, que ficam dando a volta assim no colarete, são pessoas que bloqueiam a sua expressão emocional. São pessoas que barram a sua expressão emocional. Elas travam a sua expressão emocional. Então, são aquelas pessoas que pensam muito antes de falar. Pensam demais antes de falar. Olha que curioso, você só vai saber que um pigmento está no seu olho colado na pupila se um iridologista tirar a foto do seu olho. Não tem como você ver isso muitas vezes, né? Só se você tirar uma foto muito boa com o celular e colocar ali e você ver que tem um pigmento encostando na sua pupila. Isso é extremamente relevante,
Porque ao redor da nossa pupila nós temos os nervos espinhais da coluna vertebral. Então, esse pigmento, por exemplo, ele está encostando na cervical número 4, possivelmente. Está pressionando a cervical número 4. E a cervical número 4 está ligada ao nariz, está ligado à função do aparelho respiratório superior. Então, se você, eu estou com sinusite, estou com rinite, e eu vejo esse pigmento, eu já sabia disso porque ele está pressionando a cervical. Então, eu vou ter que encaminhar para um quiropraxista ou talvez fazer um desbloqueio aqui, né, dessa situação com gel de florais para desembaraçar o que está bloqueado nessa região. Então, você vê que interessante. Como que você teria essa noção desses pigmentos se você não fizer uma avaliação, por exemplo, com um iridologista? Não tem como você descobrir isso, né? Porque são informações extremamente valiosas, né? Informações extremamente curiosas que você não teria acesso, né? Olha aquele olho que eu falei para vocês, que é um olho marrom e que tem um pigmento preto. Pigmento preto é um pigmento de melanina, e esse pigmento em especial, ele tem um formato de uma caixinha, de um quadradinho. É um pigmento box. O pigmento box, ele leva a alterações da dopamina, porque a tirosina, ela é convertida pelo fígado lá em dopamina. Então, essa pessoa teria alterações ligadas à dopamina? Certamente. Vícios? Certamente. Certamente ela tem questões ligadas à dopamina, que precisam ser equilibradas, tá bom? Legal tudo isso, né? Todas essas informações são extremamente relevantes numa análise iridológica. Elas podem ser muito úteis para você nos seus atendimentos, né? Se você fizer aí uma formação de iridologia, você vai poder utilizar isso na tua prática como fisioterapeuta, como psicólogo, como nutricionista, como biomédico, como médico, como terapeuta também, né? É uma técnica extremamente complementar. Aqui eu mostro para vocês um pigmento em cima da adrenal. Um pigmento em cima da adrenal leva a quadro de enxaqueca, de alergia, de pressão baixa, de memória ruim, de libido. Suprarrenal está ligado a isso, é um pigmento em cima da adrenal. Interessante, né? E eu termino a minha apresentação mostrando para vocês um pigmento e romboide, né? Uma lacuna romboide e um pigmento dando a volta. Quando nós encontramos um pigmento junto com uma lacuna, isso mostra para nós que a pessoa, onde ela tem esse sinal, ela tem um perfil transgeracional de tendência a problemas naquela área. Então, ela deve cuidar mais, além do normal, porque aquele setor está acontecendo há muito tempo na família, problemas naquela área. Se aquele sinal, a lacuna junto com o pigmento, estiver em cima do fígado, quer dizer que há muito tempo a história dessa família está tendo problemas de fígado. Interessante, né? Isso é um co-sinal. Bom, gente, chegamos ao fim aqui da nossa gravação desse vídeo do YouTube sobre os pigmentos no olho. De uma forma geral, então, eles podem mostrar alterações em órgãos, tendência a problemas, e também mostram o aspecto mental da pessoa. Claro, claro que um pigmento ele mostra que você é muito racional, e quanto mais pigmentos que você tem, mais você é mental, mais você pensa demais. E às vezes tem problemas que você quer que suma da sua cabeça, mas a tua mente não deixa, porque você é muito racional. E uma coisa interessante, esses pigmentos podem te impedir de chegar a Deus plenamente, de entender o que é o universo, os segredos do universo, porque esses pigmentos são bloqueios da luz, bloqueios da consciência. Se Deus se manifesta através da luz, da consciência, do entendimento, os pigmentos indicam desentendimentos por causa da mente, que nos leva à confusão e que nos leva ao raciocínio e que deixa tudo muito difícil. E o pigmento é escuridão, é inconsciência. Isso não é legal. Por isso que quanto mais fizermos um processo de desintoxicação, mais esses pigmentos vão clareando, porque você está mostrando que os teus órgãos estão se limpando. E o teu olho, como candeia do corpo,
vai revelar essa melhora, essa luz, essa consciência que vai estar acontecendo, porque as manchas indicam escuridão interna, tá bom? Mas que são prestes a serem clareadas, e quando forem clareadas, trarão luz, muita luz, razão, mas uma razão objetiva do ser, tá bom? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, dá um like, muito like. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou, se você tem essa mancha, se você tem essas manchas, se você identificou com o tema, se você achou interessante. Comenta aqui embaixo para mim, eu acho muito legal os comentários. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você achar que vai gostar desse assunto. E eu te convido novamente, dia 25 de julho, aqui no YouTube, uma aula ao vivo sobre qual é a sua dor. E eu vou falar isso no olho e vou trazer dicas práticas da naturopatia para te ajudar. Qual é a sua dor? Física, mental, emocional, espiritual? Vamos falar sobre isso dia 25 de julho, às 20 horas aqui no YouTube, tá bom? Gratidão, pessoal. Até o próximo vídeo.